Vamos agora aí começar mais um vídeo, mais um processo aqui de live. E esse tema, eu gosto muito desse tema, porque existem diversos profissionais que a gente pode fazer a aplicação da metodologia de coaching, e a grande questão ou a grande discussão ela está justamente como se dá a preparação, o cuidado, o acompanhamento, eu diria em algumas linguagens, a supervisão de pessoas que cuidam de outras pessoas. Essa é uma pergunta que a gente, de certa forma, tem, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui, mais uma para vocês. E eu vou compartilhar um pouco também como nós utilizamos a metodologia de coaching dentro desse processo, ajudar as pessoas, né? Dar, que a gente chama de competências, para que as pessoas elas consigam ser pontes para outras pessoas. Então, em alguns minutos, separando aqui já o que a gente vai conversar, e em alguns minutos nós iniciamos, então, mais um diálogo aqui com vocês, mais uma live, e eu digo que é sempre bom poder estabelecer esse diálogo e entregar conteúdos bons para vocês. Quem está aí, já tem gente aí chegando aí, que legal, sempre bom. E uma coisa que eu tenho afirmado e eu tenho mostrado para as pessoas, que vivendo numa sociedade onde as coisas elas têm mudado com uma rapidez grande, você precisa, de certa forma, aprender todo dia. Você precisa estar constantemente aprendendo. Porque se você não estiver aprendendo, você está perdendo boas oportunidades. Então, a live ela acaba sendo essa oportunidade, porque são palestras, são conteúdos que eu passo aqui para você nessa troca boa, nessa troca legal. E, por exemplo, na semana passada eu estava em São Paulo dando palestra para um grupo de praticamente 100 executivos e empresários, né? Foi um evento, um convite que eu recebi da Coca-Cola, e a Coca-Cola, junto com a Ciesp, ela organizou esse encontro. Eu falei para praticamente 100 empresários. Depois, na quarta-feira, eu tive a honra de ir para dentro da fábrica da Coca-Cola e dialogar com colaboradores sobre os processos e como aplicar a minha teoria, né, a teoria da atenção e a teoria de coaching para melhorar ou aperfeiçoar processos. Depois eu pude dialogar com as lideranças, então, dessa empresa, da Coca-Cola, com os líderes, e entregando também com eles ali bons conteúdos para que eles entendam, né, ou para que a gente possa discutir por onde passa a formação de liderança, como você hoje, numa sociedade que muda o tempo todo, você tem modelos de liderança que realmente são o que a gente chama de lideranças efetivas. Veja, isso foi, olha, terça com um grupo de empresários, na quarta-feira com um grupo de colaboradores, entendendo, eu fui entendendo todos os processos, né, que existem dentro de uma fábrica de refrigerantes. Depois dialogamos então sobre os processos, mostrando a teoria da atenção, o que existe de novo no mundo. Depois portas fechadas. Aí chego na quinta-feira, já estava, se eu não me engano, na quinta ou na sexta, em Sampaio, na Universidade Celso Lisboa, debatendo agora com empreendedores negros, né,
com alunos e jovens ali, a gente pensando o lugar do empreendedorismo conduzido por negros, como que a questão do CEO, dos executivos. E hoje eu já tive um diálogo com uma jovem através de um grupo que eu participo fora do Brasil. Eu já tive um diálogo com uma jovem que está na Inglaterra e nós debatendo como que a teoria da atenção e da mudança tem impacto lá na Inglaterra. E eu posso então dividir aqui com você um pouco disso, entregar para você um conteúdo legal, e eu fico muito feliz em poder estar dividindo isso com você, e isso é importante. Então, um abraço para todos aí que estão chegando aí. Tem ali o Washington, um amigo meu lá da infância, Rafael Luz, um garoto jovem aí que eu admiro pra caramba e acredito que terá um futuro legal. Todo mundo chegando aí, o Wellington, Baraúna, Leonardo também, Sodré tá aí. Vamos junto, tem mais pessoas aqui também. E em 1 minuto a gente começa aí a nossa live falando sobre esse tema que é fundamental hoje, né? É fundamental hoje nessa relação. Eu vou compartilhar um pouco de como a gente faz dentro do nosso processo da formação em coaching. Hoje nós temos uma formação em coaching fechada, e hoje foi muito legal. Eu vou compartilhar 2 partes para você entender a importância que existe para que você tenha de fato, eficiência no processo das pessoas que cuidam de outras. E quando eu falo cuida aqui, eu não estou me referindo especificamente a pessoas que têm algum trabalho, né? Por exemplo, um médico, ele cuida de outras pessoas. Se você pegar um cuidador de idosos, ele cuida de outras pessoas. Não, aqui eu estou pensando no conceito do cuidado dentro de um campo que a gente usa na metodologia de coaching, que eu trabalho, um conceito de cuidado um pouco mais amplo, né? Essa é a primeira abordagem. O conceito de cuidado um pouco mais amplo. E quando a gente fala num conceito de cuidado um pouco mais amplo, nós estamos primeiro, e aqui já vai a primeira entrega para você que está aí, o primeiro grande cuidado que nós trabalhamos dentro da nossa metodologia é o cuidado comigo mesmo. É a forma como eu trabalho comigo mesmo. É a forma como eu dou conta das grandes perguntas que a gente diz que são as grandes perguntas que tangenciam a nossa alma, né? Como nós lidamos com as nossas fragilidades, isso é fundamental. Como a gente lida com as nossas perdas, né? Como a gente se escuta diante de desafios. Então, a noção de cuidar de quem cuida, o primeiro grande tópico para a gente é o cuidado de mim mesmo. E aqui tem algo para mim muito interessante, porque toda relação humana é uma relação configurada por uma relação de poder. Toda relação humana. Por mais que a gente não aceite, mas isso faz parte do processo humano. E aqui tem algo interessante que eu já entrego e divido com você. Todas as pessoas, seja ela um professor, ou ela um pai ou mãe que tem os filhos, o professor que tem alunos, o executivo, gerente, que tem pessoas que trabalham dentro da sua equipe, estão sobre a sua, de certa forma, responsabilidade, o líder que está dentro de uma equipe, né? Todas essas configurações que eu acabo de dizer, todas elas são relações de poder e que, em certa medida, se eu não estou bem resolvido comigo mesmo, eu posso cair numa armadilha que é utilizar-se dessa posição de autoridade ou essa posição hierárquica para eu poder cobrir algumas de minhas
carências. Isso, ou algumas das minhas carências. E isso é algo que, dentro de uma formação em coaching, dentro de uma formação de liderança, nós aprofundamos muito. Por que que isso, para mim, é muito importante? Porque, vamos dizer aí, eu já estou na estrada trabalhando com liderança, vamos dizer aí, há uns quase 20 anos, e eu percebi pessoas, convivi com pessoas que elas começaram muito bem, né? Elas começaram assim, num processo de cuidado e entrega para que o outro pudesse crescer de uma forma genial, assim, muito boa, um trabalho fantástico. Mas com o passar dos anos, elas começaram a perceber que aquele tipo de trabalho na relação com o outro lhe conferia um nível de poder, e um nível de autoridade sobre o outro. Por quê? Porque o outro era receptor, de certa forma, da sua bondade, receptor do seu trabalho. E essas pessoas, que já eram por si só pessoas que cresceram dentro da nossa cultura brasileira numa configuração patriarcal, numa configuração na qual você precisa estar sempre sob a autoridade de uma outra pessoa, e muitas vezes na nossa história da nossa formação brasileira, essa autoridade ela foi exercida de uma forma que retirava do outro seu protagonismo, sua capacidade de responder. Isso acabou, na minha leitura, gerando pessoas que começaram bem, mas depois de um tempo, eles começaram a usar a autoridade, o poder que eles tinham, porque eram pessoas que tinham influência, pessoas que realmente se doavam, realmente tinham trabalhos impactantes e bons para a vida do outro. Mas elas não conseguiram dar um salto, que é o que eu percebo. Nós podemos fazer qualquer tipo de trabalho, seja você um professor de música, um professor de teologia, um professor de direito, um professor, seja você com um grupo menor. Você pode fazer qualquer trabalho. Mas no momento em que você, através desse trabalho, não possibilita que esse outro seja autônomo por ele mesmo, você está correndo o risco de estabelecer uma relação de dependência. E isso, na nossa leitura do coaching, é perigoso. Então a pergunta é, como eu faço então para estabelecer uma relação saudável? É aqui que entra para a gente o coração dessa live. Cuidando daqueles que cuidam. Como cuidar daqueles que cuidam de outras pessoas. E isso aqui é o primeiro aspecto que para mim é importante aqui, é a gente entender, número um, que você, talvez que está me ouvindo, nós somos pessoas que somos carentes de atenção. Eu sou, talvez você seja, outros são. E no momento em que existem outras pessoas que acabam dependendo da nossa ação, da nossa bondade, da nossa intervenção, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, nós corremos um pouco o risco de acreditar que a bondade que nós fazemos, o trabalho que nós fazemos, é aquilo que cobre a nossa carência. E aqui está um grande perigo, na minha leitura, o primeiro deles. Porque isso aqui é algo extremamente perigoso. Porque na medida que eu vou tendo mais sucesso no trabalho que eu vou fazendo, mais dependente desse trabalho eu fico e mais dependente da resposta do outro eu estou. Então, na verdade, se eu não tenho uma boa escuta de mim mesmo e coragem de me enfrentar e entender que eu não posso fazer algo para o outro simplesmente porque eu sou carente,
Se eu não entendo isso, eu vou amarrar o outro na minha bondade, na minha forma de fazer a gestão, na minha forma de fazer o trabalho. E na hora que o outro deseja andar pelas próprias pernas, eu é que começo a sentir um pavor enorme de que o outro, que na nossa cabeça, o outro que eu ajudei, o outro que eu transmiti o conhecimento, o outro que eu ajudei ele num processo de desenvolvimento, quando ele começa a andar pelas próprias pernas, eu começo a ficar com raiva, eu começo a não aceitar que o outro é autônomo e o outro é dependente. Então esse é o primeiro ponto que eu divido com você nesse tema que eu propus hoje, cuidando daqueles que cuidam. E para quem está chegando agora, eu aqui, pela metodologia nossa do WTS Coaching, Teoria da Atenção, nós amplificamos o conceito de cuidado. Então, cuidar daqueles que cuidam pode ser qualquer pessoa que numa relação com o outro, ele é ponte para que o outro possa crescer. Então essa é estabelecida numa relação de cuidado. Não é apenas aqui um médico, um doutor, ou um teólogo, um educador, ou alguma outra pessoa. Não. Nós estamos trabalhando aqui na categoria de cuidado como aquele que é ponte para o outro. E o primeiro cuidado que nós estamos mostrando aqui é o cuidado comigo mesmo, é o cuidado com você. É você ter coragem um pouco de enfrentar os seus traumas, os seus medos e realmente reconhecer quais são as razões pelas quais você faz alguma coisa para outra pessoa. Se você não consegue se desprender, se olhar de fora dessa relação que você estabelece com qualquer pessoa na relação de cuidado, você está no risco de usar isso para cobrir a sua própria carência. E eu repito novamente, como eu já estou nessa praia, já trabalho com formação de liderança, já trabalho com esse perfil de grupos de pessoas há mais de 15, 20 anos, eu já vi milhares ou vários bons líderes, várias boas pessoas se perderem dentro desse processo porque elas escravizaram outras pessoas através da sua bondade. E no momento que a outra pessoa desejou andar pelas próprias pernas, elas começaram a arranjar artifícios para que aquela pessoa ficasse debaixo da sua autoridade, ou do seu grupo, do seu time, sob a sua liderança. Então, gente, a primeira ensinamento, a primeira entrega de conteúdo que eu estou dando para vocês aqui, quem cuida de outras pessoas precisa, em primeiro lugar, analisar quais são as suas reais intenções dentro da relação com outras pessoas. Se você não conseguir realmente reconhecer por que você está envolvido nesse processo, você pode se perder, porque eu e você, e agora muito mais aí a torcida do Flamengo, né? Todos nós temos um nível de carência dentro de nós e é muito fácil a gente se perder mentindo para nós mesmos, dizendo que a gente está fazendo bem para alguém, quando na verdade a gente está respondendo um abismo, uma necessidade de aplausos, uma necessidade de ser aceito, uma necessidade de ser reconhecido que a gente não admite para nós mesmos. Então, isso é um dado fundamental. Primeiro, então, rápido, né, para quem está chegando agora, novamente, cuidando de quem cuida, o primeiro ponto, então, é reconhecer que nós temos um grau, um nível de carência e temos que tomar cuidado para nós não usarmos as nossas carências para, mentindo, falarmos que estamos ajudando o outro, quando na verdade somos nós que precisamos de ajuda. E aí nós só percebemos isso quando o outro começa a andar pelas próprias pernas, e aí eu não suporto não ter o outro ali dependente das minhas migalhas ou das minhas esmolas. Por isso, a verdadeira ajuda é aquela que possibilita que o outro ande com as suas próprias pernas. Essa é a verdadeira ajuda. Essa é a verdadeira ajuda. Mas para fazer isso, você precisa
se ajudar. Você precisa se ajudar, isso aqui é fundamental. Tem um momento dentro da nossa formação em coaching, e eu divido isso porque isso nós percebemos hoje aqui, né? Que uma das profissionais que trabalham, que faz a formação com a gente, e ela foi categórica em dizer, nós usamos uma metáfora, que é interessantíssima, eu uso muito essa metáfora dentro da nossa formação em coaching, faço coaching com algumas pessoas também fora do país, e é legal quando a gente usa essa metáfora, a ideia de que existe um rio e existem barcos, navios que passam nesse rio, e um desses barcos é o seu, é da sua oportunidade, é do seu momento de vida, e você, para chegar do outro lado, precisa entrar dentro desse barco. E algumas pessoas, elas passam grande parte da vida vivendo uma tensão, outra parte da nossa teoria, tensão subliminar. Elas não conseguem entender por que elas não entram dentro das oportunidades que são delas, né? Que são delas. E elas passam um tempo paralisadas ali, vendo a sua oportunidade passar, e elas vivem a tensão e elas regressam, elas voltam. E nós mostramos, então, que dentro dessa noção de cuidar de quem cuida, né? Cuidar de quem cuida, em alguma dimensão estar parado diante do rio ou parado diante do mar, você tem no mar o reflexo do espelho de quem você é. Então isso aqui é fundamental para as pessoas que, de alguma forma, elas são pontes para que outras pessoas possam crescer. Por isso que nós aqui amplificamos o conceito de cuidado, né? Nós estamos chamando de cuidado as pessoas que, de alguma forma, elas são pontes, são caminhos para outras pessoas atravessarem esse rio, que muitas vezes elas não conseguem, precisam mesmo de um diálogo com aquilo que a gente oferece. Mas aí tem então esse cuidado, que é nós não acharmos que nós somos a razão principal para que essa pessoa consiga passar. A razão principal está dentro delas mesmas. E o nosso trabalho é simplesmente ser um apoio. Foi muito legal hoje, dentro da nossa formação, a segunda experiência, porque como eu trabalho teoria e prática junto, né? Para mim eu não abro mão disso, é um rigor metodológico, um rigor teórico, mas ao mesmo tempo simplicidade para lidar com as dinâmicas e os dramas da vida. E hoje nós pegamos uma experiência agora de um outro profissional, que ele precisava concluir um projeto, uma meta, e eu mostrei na prática para o pessoal que, estando todos juntos, e nós estabelecemos todo o seu cronograma com plano de ação, as datas, o que precisa ser feito, qual a ação número 1, a ação número 2, qual é o processo de correção, o que vai fazer caso dê errado, plano A, plano B, plano C, plano D, e depois dividimos como que cada pessoa do grupo era responsável por ajudá-lo em cada etapa do seu processo de conquista do seu objetivo. E óbvio, não tem como dar errado, está tudo controlado, né? Mas veja, em hipótese alguma, e aí foi o que eu trabalhei com o grupo, eu posso acreditar que a razão do sucesso do outro é aquilo que eu faço. Não. Eu sou ponte, porque o sucesso do outro está dentro dele. Isso aqui, para mim, é fundamental, sobretudo quando nós vivemos no nosso país, dentro de uma cultura que tem ranços e traços de vivências, seja ela do modelo de escravidão, ou seja ela do modelo de uma cultura colonialista. São dois traços pesados que roubam do outro a capacidade dele responder e acreditar que ele pode chegar do outro lado do rio com as suas próprias pernas. Por isso é que eu amo esse trabalho que a gente faz no processo de coaching. E assim, cada dia mais, eu brinco que eu sou suspeito por dizer, porque eu sou apaixonado, porque eu vejo os resultados. Agora, essa semana, nós estamos finalizando mais um processo belíssimo, né? De uma pessoa que chegou para mim, dentro do meu processo de coaching, com um sonho.
E o sonho dela estava misturado aos seus traumas e às suas dificuldades de acreditar que era possível. E o que eu fiz? Absolutamente quase nada. Nós só voltamos para ela mesma. Eu possibilitei ser eu um espelho para que ela pudesse se ver dentro do seu próprio processo. Foi maravilhoso. E no dia 10 de dezembro, ela chegou sem nenhuma perspectiva, mas somente com um sonho que estava embaçado no meio de tantas coisas. Tantas coisas. E eu contei para eles hoje que o nosso primeiro trabalho foi retirá-la da ansiedade do próprio sonho. E mostrar para ela que ela era muito maior do que uma meta que precisava ser batida. Nós estávamos iniciando agora uma viagem onde nós tínhamos apenas 2 pessoas. Era um humano que olhava nos olhos de outro humano, e esse outro humano passava a acreditar que esse outro poderia alcançar o seu objetivo. E nesse momento nós estabelecemos uma relação de confiança de que eu estaria junto com ela na sua viagem. E é fenomenal. Estruturamos agora, fortaleceu. Os outros encontros, nós mostramos que existia viabilidade no seu sonho. E no dia 10 de dezembro agora, ela está realizando, então, o seu primeiro show em um dos lugares mais importantes aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, retomando, então, o nosso tema central, cuidando de quem cuida. E para você que está chegando agora, nós estamos amplificando o conceito de cuidado. Cuidado não é só o médico, não é só um teólogo, não é só um líder religioso, não, cuidado na metodologia da WTS Coaching é ou são todas as pessoas que de alguma forma fazem ponte para que outros possam atravessar o rio e ir atrás do seu sonho. Então, o que significa isso? Que diversas pessoas ou várias pessoas vão alcançar os seus objetivos a partir do trabalho que você faz. E aqui tem uma virtude e tem um perigo. A virtude é ser ponte para o outro. O perigo é a gente achar que nós somos pessoas imprescindíveis para que o outro possa alcançar os seus objetivos. Quando nós acreditamos que somos imprescindíveis, nós corremos um risco terrível da gente começar a escravizar o outro dentro das nossas bondades. Isso é perigoso. É perigoso. Porque todo processo de amor pleno é um processo de liberdade plena. E amor pleno significa: eu vou com você, mas você é livre para seguir o seu próprio caminho. Isso é extremamente difícil, como eu digo, em diferentes tipos de relação, seja de um pai que está educando o seu filho na dinâmica da vida para que ele seja responsável pelas suas escolhas, seja de um professor de uma universidade que, em princípio, teve acesso a um nível maior de conhecimento pelo lugar que ele ocupa e está, e o respeito que ele precisa ter com o seu aluno que está num nível diferente, mas porém no mesmo nível da troca de conhecimento, seja numa relação profissional na qual você precisa acreditar que o outro é que tem o caminho, é que tem as respostas para eles mesmos. Resumindo, para a gente passar para a próxima parte. Provavelmente, dentro daquilo que eu já tenho trabalhado há mais de, talvez, sei lá, entre 15 e 20 anos, com esse perfil de formação de liderança, eu já tive a honra, né? Eu sempre falo isso, formar um líder para mim é você chegar em lugares onde você nunca chegaria. Então, o líder, ele vai e ele impacta mais pessoas. Então, eu diria que dentro dos meus processos de formação de liderança, já devem ter passado uma média de 1.000 pessoas, 1.000 líderes. Ou seja, eu me sinto orgulhoso, né, de ter tido o privilégio da vida
de passar na vida de outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, isso que eu estou dizendo para vocês também aconteceu comigo. Esse risco que a gente, esse vírus que existe dentro da gente, que está ligada às nossas grandes carências de atenção, de achar que a gente é alguma coisa, de necessidade de aprovação, necessidade demais de reconhecimento. Tudo isso acaba nos prejudicando nessa relação com o outro. Por isso é que, em certa medida, eu sou muito categórico e eu trabalhei muito isso, quase todos os líderes, quase todos os meus processos de formação de liderança, desde a universidade, a formação em coaching. O primeiro tópico, para mim, imprescindível, é que o líder ele faça a sua própria travessia. É que todo líder precisa enfrentar, ele precisa ter coragem de, em algum momento da vida, enfrentar a si mesmo. Porque se ele não enfrenta a si mesmo, em alguma dimensão ele corre um risco de usar o poder, de usar o prestígio, de usar a eloquência, de usar o seu conhecimento, de usar essas coisas para, no lugar de formar pessoas livres, ele forma pessoas que dependem cada vez mais da sua bondade, do seu trabalho, do seu conhecimento e por aí vai. E como eu aplico essa metodologia para ajudar a formação de liderança? Eu desenvolvi um conceito que a gente chama de travessia inteira. O conceito de travessia inteira são, dentro dos processos de formação que eu trabalho, na formação em coaching, são aquelas situações, aqueles momentos em que todo líder, e aí eu estou trabalhando o conceito de liderança dentro da categoria de cuidado, né? Eu não consigo imaginar um líder que não seja para servir outras pessoas, então já estou colocando essa pontuação, e não necessariamente para ser servido, mas para ser ponte, estar com outras pessoas. Então, todo o líder, todos, precisa, em algum estágio da sua vida, passar por uma experiência de um silêncio profundo. E é interessante porque aqui há um paradoxo na minha leitura, porque esse silêncio profundo de todo líder, de todo aquele que trabalha com outras pessoas, ele é fundamental para você ter acesso às suas vulnerabilidades e para você saber lidar com as suas vulnerabilidades e para que as suas vulnerabilidades não se transformem em algo que vai te fazer prisioneiro da necessidade de servir e ajudar outras pessoas. O silêncio profundo, dentro de um processo de travessia, são aqueles momentos na vida que você vive situações para as quais a teoria não dá conta. São situações que a linha cartesiana racional não consegue alcançar. Não consegue. Eu lido com a dinâmica racional pelo fato de ser um acadêmico também. E eu sempre digo que no momento em que a razão freia, existe outra dimensão que atravessa. No momento que a razão diz, eu não posso ir mais, existe uma outra dimensão que diz, eu estou aqui e vamos juntos. Isso, para mim, é uma dimensão que não se explica. Nós podemos denominá-la como fé, nós podemos denominá-la como um nível de sensibilidade que transcende a racionalidade, mas eu entendo, dentro da nossa metodologia, que essa experiência ela se dá, sobretudo, na dinâmica do silêncio profundo. E esse silêncio profundo ele pode ser provocado por você, e dentro de uma boa formação de liderança provoca e trabalha silêncios profundos. E algumas pessoas me perguntavam assim, como trabalhar isso? Eu pego e falo, vamos dar um passeio ali de um dia inteiro no hospital psiquiátrico.
Você não tem que aconselhar ninguém lá. Você simplesmente vai ouvir. Vamos passear ali no INCA, sobretudo na área onde as crianças elas vivenciam a experiência de estar ali sendo acompanhadas, porque infelizmente estão passando pelo trauma de ser criança e ter que dar conta do drama do câncer. Criança que já tem perguntas de adultos. Pais e mães que já precisam lidar com as grandes perguntas da existencialidade humana feita pelos grandes filósofos, desde Kant a Hegel, passando de Hegel a Søren Kierkegaard. Todos esses, uma mãe que acompanha o seu filho na fase terminal se torna uma pessoa que faz perguntas profundas e vive um silêncio absoluto. Se você quer ser um grande líder, escute os silêncios absolutos da vida e se silencie diante das situações que a vida não nos dá respostas. Talvez, quando eu falo de cuidar daqueles que cuidam, eu estou dizendo que aqueles que cuidam precisam ser, primeiro, pessoas que são humanas. Elas precisam ser, primeiro, pessoas que foram atravessadas pelas grandes vulnerabilidades humanas. Quando você é atravessado pelas grandes perguntas e pelas grandes vulnerabilidades humanas, a sua relação com o outro, ela muda. Ela muda. Porque você entende que o outro é o outro. Você entende que primeiro você não tem resposta para a dor do outro, mas você também entende que você, em hipótese alguma, pode usar o outro para alcançar os seus objetivos. Se você tem objetivos, isso é plausível, né? Se você tem isso, tudo isso é plausível, mas quando você está trabalhando diretamente com pessoas e você estabelece com o outro uma relação de confiança, essas coisas precisam estar no nível de transparência, porque o outro, ele vai te acompanhar, porque de alguma forma você já impactou a vida dele no campo afetivo. E quando você impacta a vida de uma pessoa no campo afetivo, você estabeleceu com ela vínculos e elos que não cabem também na linguagem 100% racional, porque elas são afetivas. Por isso que, em determinadas medidas, quando acontece, às vezes, algum problema com o líder, e todas as pessoas dizem assim, mas como pode ter acontecido isso e as pessoas ainda estão seguindo ele? Por quê? Porque tem uma dimensão afetiva que ela não cai 100% no campo racional. Por isso, gente, que formação de liderança é coisa séria. Por isso que dentro, eu sempre digo, da nossa formação em coaching, a pessoa que vai trabalhar, qualquer pessoa que vai trabalhar na mediação com outras pessoas, precisa primeiro passar pelo processo de uma travessia inteira, uma travessia profunda, na qual ela, olhando para o mar, possa ver no mar o espelho de si mesma, ou de si mesmo. Isso para mim é fundamental. Cuidando daqueles que cuidam. Esse é o nosso tema, cuidando daqueles que cuidam. Talvez uma das maiores, uma palavra dura, né? Uma palavra difícil. Talvez uma das maiores aberrações da nossa época é que existe um número absurdo de pessoas que se dizem que estão acompanhando, mediando, cuidando de outras pessoas. E que essas pessoas estão profundamente adoecidas.
e que elas precisariam urgentemente de receberem os mesmos cuidados que elas dizem estarem oferecendo às outras pessoas. Eu poderia tranquilamente, por esse tempo de trabalho, pontuar algumas questões aqui simples, sabe? Coisas básicas. Escuta. Tem pessoas que elas escutam os outros e estão escutando, mas elas não têm um nível de alguém que a escuta, que escuta suas dores sem nenhum tipo de julgamento, que seja simplesmente alguém que escuta e diga, eu estou aqui, se você precisar, eu estou aqui. É óbvio que se você tem um sistema já estruturado de um conjunto de pessoas na nossa sociedade, desde o processo de religião até as instituições mais simples, né? Ou as outras instituições, se você não tem sistemas de autoescuta, óbvio que o cuidado do outro ele vai ser um cuidado fragilizado. Porque se você não está sendo cuidado, se você não está recebendo nenhum tipo de cuidado, a sua relação com o outro ela já está um pouco comprometida, ainda que você seja um top profissional. Veja, ainda que você seja um top profissional, saiba se separar do outro. Entendam o mínimo do mínimo de transferência e contra-transferência, o mínimo disso. Ainda que nós não estamos falando disso. A gente está falando, gente, é da coisa mais simples, que é um humano que olha no olho de outro humano e que todo humano precisa de cuidado. É simples. Todo humano precisa de atenção, todo humano precisa ser ouvido sem nenhum tipo de julgamento, todo humano precisa de um espaço no qual ele possa ser tudo, inclusive não ser nada. Ele possa ter todas as responsabilidades, inclusive responsabilidade nenhuma. Todo humano precisa de um espaço no qual ele possa chorar, no qual ele possa abrir o coração, cara. No qual ele possa simplesmente dizer, olha, eu estou cansado, não aguento mais, preciso ficar quieto, não suporto tantas responsabilidades e preciso de alguém que me escute. Simples. E aí, nessa loucura que nós vivemos hoje, nessa coisa inexplicável que nós desenvolvemos como sociedade, você vai para as relações ocupacionais de trabalho, o nível de competição, o nível de relações estranhas e às vezes esquisitas, fazem daquele espaço no qual você passa praticamente boa parte da sua vida em lugares que não oferecem esse nível de afetividade, esse nível de relacionamento, de autotroca de ajuda ou de escuta, seja ela como a gente achar melhor dizer. Infelizmente, a gente já, de certa forma, a gente está caminhando já para essa finalização dessa live. E só contextualizando você, que talvez chegou da metade para o final, o objetivo dessas séries, dessas lives, desses diálogos, é um pouco entregar, né? É contribuir, usar essa plataforma que a gente tem, que é a internet, usar isso de forma o máximo positivo, porque eu acredito que se alguma coisa que eu trabalhei aqui for importante para a sua vida, você tem que levar isso para outras pessoas. Transformar esse espaço em espaço de saúde, por que não? Né? Por que não? Isso para mim é interessante, porque nós temos outros espaços onde nós trocamos, como eu acabei de dizer aqui para você, mas é interessante fazer essa troca. Esse é um objetivo. A segunda motivação de estar trocando isso aqui é, cara, trocar com o nosso país, a gente dar alguma contribuição juntos, né? Dentro dessa ideia do cuidado.
Hoje eu tive a oportunidade, eu tenho um grupo fora do país, e hoje nós dialogamos hoje sobre como essa teoria minha ela se aplica na Inglaterra, né, dialogando ali o Brexit, mas eu estou preocupado também em entender como eu posso contribuir aqui no meu país. Por isso que para mim, gente, formação de liderança, por isso é que eu trabalho da dinâmica do coaching, né? E eu tenho uma certa resistência a algumas coisas que são trabalhadas do coaching do Brasil. Eu respeito várias escolas, mas tenho algumas resistências, porque nesses 20 anos trabalhando com formação de liderança, eu nunca vivi uma experiência de alguém que tivesse pronto para trocar, para ser ponte para a vida de uma outra pessoa, que ele fez uma formação em 2, 3 ou 4 finais de semana. Eu nunca vivi isso. Isso para mim é um milagre. Você ter que se auto-escutar, você ter que se auto-atravessar, você ter que analisar suas fragilidades, você ter que buscar uma orientação, às vezes, de uma boa amizade, de um mentor, de um psicólogo, talvez de um analista e tudo mais. Tudo isso faz parte da formação de qualquer pessoa que está sendo atravessado por uma troca com outra pessoa. Isso aqui, para mim, é o básico. Então, é impossível, na minha leitura, você conquistar isso em formações de coach de 2, 3 finais de semanas. Impossível. Isso aí, né? Mas isso existe, infelizmente. Mas existe. Respeito e tal, mas não é isso que a gente trabalha. Eu tenho essa, de certa forma, essa missão de estar mostrando um pouco que tipo de trabalho a gente faz. E o terceiro, então... E aqui a gente já faz o resumo para a gente finalizar. Formação de liderança é um dos meus maiores envolvimentos do século para mim. Isso aqui, para mim, se eu acredito que eu posso dar uma contribuição dentro das categorias que nós trabalhamos hoje aqui, de que a gente tem que passar na vida das pessoas e deixar elas livres. Qualquer trabalho de relação com o outro em que o outro se torna dependente de mim, essa relação já tá deturpada. Porque outro dependente da gente significa que quando o outro escolher o próprio caminho dele, que for contrário àquilo que eu acredito, eu tenho instrumentos para escravizar o outro naquilo que eu quero que ele faça. E isso não é uma relação que favorece a dinâmica do humano no nosso país. O nosso país, e aqui eu debati isso muito lá fora, para mostrar que existe uma diferença de você estudar fora do Brasil, mas você tem que entender a cultura brasileira. Se você estuda fora e vem aplicar tudo que você estudou lá fora sem conhecer a cultura brasileira, não dá certo. Então nós temos o que nós chamamos, dentro da nossa metodologia de coaching, elementos estruturantes da nossa cultura brasileira que inviabiliza relações adultas, que inviabiliza relações olho no olho, porque as pessoas estão, por uma estrutura cultural, dependentes constantemente de que um Salvador venha retirá-la do seu campo de libertação e levá-la para algum tipo de paraíso. E elas então assumem um lugar de uma passividade muito grande. E aí vem um líder que interpreta essa alma passiva, que interpreta essa necessidade de um Salvador e ocupa exatamente esse lugar. A pessoa está presa. Relação de liderança real é a relação que possibilita que o outro construa o seu próprio caminho, mesmo que esse caminho seja diferente daquilo que eu acredito que tem que ser. Isso é uma relação adulta. Isso é uma relação adulta.
Se você, a gente quer dar uma contribuição para o nosso país, no seu trabalho, na sua escola, na sua ONG, na sua relação com seus filhos, na sua relação, seja ela qual for, dê instrumentos para que o outro possa construir o seu próprio caminho e respeite o caminho do outro. Mas dê também ao outro instrumentos para que ele entenda que ele é responsável por cada escolha que ele faz. Liberdade e responsabilidade são competências que nós trabalhamos profundamente quando estamos formando qualquer profissional que vai ser líder. Isso aqui é fundamental. Fora de discussão de alguns tipos de ideologias, o que eu percebo que nós precisamos no nosso país é de pessoas adultas. São pessoas que saem daquelas configurações que a gente tem de, como diz a Eliane, de zona de conforto, em que alguém responde por mim para eu poder responder por aquilo que eu acredito e ser dono da minha própria história. Isso aqui para mim é fundamental. Quando nós assumimos a responsabilidade de sermos protagonistas da nossa história. As pessoas que chegam do nosso lado, elas chegam para nos ajudar naquilo que nós precisamos. E quando você trabalha com qualquer grupo, você precisa entender e dar instrumentos para que esse outro ele seja dono da sua própria história. Eu me lembro uma vez que eu tinha aproximadamente talvez 15, 16 anos. E a gente tinha a prática de sair da minha cidade em Minas Gerais, de Timóteo, para Belo Horizonte. E algumas férias a gente passava lá na casa da minha tia. E teve uma dessas férias que não tinha ninguém para me levar para passar essas tais férias em Belo Horizonte. Olha, gente, vou falar uma linguagem aqui mineira, quem é de Minas entende isso. Eu atazanei a minha mãe para que eu pudesse alguém ir para fazer essa tal viagem comigo. E eu atazanei. E não tinha realmente ninguém para me levar. A minha mãe, então, um dia me chamou no quarto e falou, olha só, cara, eu já te disse que não tem ninguém para te levar para casa da sua tia em Belo Horizonte. Eu já te disse, e ninguém vai te levar, e não tem jeito, não tem. Sua vontade não vai ser feita. Ok. Só que eu continuei atazanando, usando a linguagem de Minas. A minha mãe, então, veio, trancou a porta do quarto, pegou o endereço, que eu já tinha ido algumas vezes, mas eu era pequeno, pegou o endereço da casa da minha tia, pegou o papel, anotou o endereço, colocou o dinheiro da passagem na minha mão, colocou um dinheiro a mais para eu fazer o lanche e falou, se você tá tão corajoso de que alguém tem que te levar, e eu já te expliquei tudo, tá aqui, ó. Vai. Você não está dizendo que você vai? Pode ir. Olha, naquele momento, eu senti a responsabilidade de eu ter que decidir por mim mesmo o caminho da minha vida. Foi duro. Foi muito duro. Foi uma das viagens mais difíceis da minha vida. Eu tive medo do início até o final. E à medida que eu ia colocando os meus objetos dentro da minha mochila para poder ir, e até o último momento, eu acreditei que tinha alguém escondido que ia comigo.
E quando ela me colocou dentro do ônibus, para eu ir sozinho, ali eu entendi a travessia de um grande líder, ou de qualquer pessoa que quer trabalhar e trabalha com outras pessoas. De um lado, eu tinha que enfrentar aquela solidão. Eu tinha que fazer aquela viagem sozinho. E do outro lado, eu encontrei alguém que me ajudou para que eu fosse responsável pela minha própria vida naquela situação. Depois disso, eu devo ter feito, entendendo a necessidade desse silêncio profundo, eu fiz outras grandes viagens à procura de mim mesmo. Justamente para tentar, nessa relação que eu estabeleço hoje, eu estabeleço relação com muita gente, para que eu entendesse que quando se trabalha na relação com o outro, eu preciso entender que eu sou eu, o outro é o outro, e eu não posso usar o outro em função dos meus objetivos. Cuidar de quem cuida é primeiro cuidar de nós mesmos. Tem outras etapas desse cuidado que não teria como eu falar para vocês aqui agora. Tem outras etapas desse cuidado. Essa viagem de saída me acompanha até os dias de hoje. Teve uma vez que eu saí do sul da Alemanha, coloquei uma mochila nas costas e fui até Frankfurt. De Frankfurt eu fui até Berlim. De Berlim eu fui até Wittenberg. E como foi importante eu me conhecer nos lugares onde eu não gostaria de ir. Mas todas as vezes que eu saía do apartamento ou saía para a rua e eu voltava e quem me recebia era eu mesmo. Era eu mesmo. Não tinha como culpar ninguém pelas minhas grandes questões. Era eu mesmo. Formação de líder, formação de lideranças, para mim, é uma das coisas mais sérias, mais importantes, mais necessárias para o nosso país. E é lideranças em todas as áreas. Por isso, eu tenho o privilégio de aplicar a nossa metodologia de coach. Eu acompanho hoje diretores, eu acompanho CEOs, eu acompanho pequenos empreendedores, eu acompanho líderes religiosos, pastores, eu acompanho pessoas que estão começando, juventude, porque eu acredito que se você formar um bom líder, você está chegando, impactando a sociedade de forma que você possa deixar legados e chegar em lugares que você sozinho nunca chegaria. Nunca chegaria. Cuidar de quem cuida é, em primeiro lugar, cuidar de nós mesmos. Cuidar de quem cuida é, em primeiro lugar, cuidar de nós mesmos. Essa é a lição para nós hoje. Essa é a lição para nós hoje. Deixa seu comentário, que no momento oportuno eu posso responder esse comentário. Mande mensagens, compartilhe, marque. É um pedido meu, marque outros amigos, outras pessoas aí nesse vídeo, para que a gente possa transmitir, levar bons conteúdos aqui nessa rede, na internet. Tem várias pessoas aqui assistindo, pessoas de outros estados. Que legal, que legal. Esse tema é um tema precioso dentro nosso processo de formação em coaching, é um tema precioso em todo o trabalho que eu realizo na formação de liderança. Então, você que está também, que mora aqui no Rio de Janeiro,
Você vai poder ouvir um pouco disso no nosso evento de negócio e de motivação que nós temos no dia 2 de dezembro, nesse restaurante chiquérrimo, que é o Cais do Oriente. Muita gente espera esse evento praticamente o ano todo. E você que está ouvindo, mora aqui no Rio, talvez nem mora, mas quer vir ao Rio, é nosso convidado. Eu vou depois colocar o link aqui embaixo. E uma promoção aí para vocês. Todas as pessoas que estão hoje participando aí dessa live, se quiser, podem comprar o ingresso num valor extremamente promocional, que na verdade é um presente. Nós temos várias palestras dentro deste evento, nós temos pessoas que trocam network, você pode levar aquilo que você faz, é um lugar para se trocar, que a gente fala. Você tem um jantar de negócio que é maravilhoso, entrada de salada, refrigerante, sobremesa, o jantar e a sobremesa. Imagine isso no Rio de Janeiro, o valor que é isso. Para vocês que estão na live aqui hoje, presente, vocês podem ter esse ingresso por R$40. Ou seja, se você entrar no nosso link que eu vou colocar aqui, não existe essa promoção, mas como essas coisas serão trabalhadas lá, várias pessoas vão dar esses depoimentos, tá aí para vocês. Valeu, gente! Olha, muita felicidade, olha, muito legal aqui, muita gente aqui, olha que legal, muito boa sua live, eu só posso agradecer a Eliane mandando abraços aqui, uma grande parceira minha, psicóloga, pessoa que eu admiro muito. Olha, várias pessoas comentando aqui, olha, o Adriano está aqui também, parceirão meu aí, empresário, Adriano Reis. Gente, muita gente, muito legal. Pô, Rose, não sei nem como agradecer. Ó, Patrícia, oi Patrícia, um abraço. Aprendi muito com Patrícia, muito, Patrícia Mota. Aprendi muito, tivemos vários trabalhos juntos, muito legal. Lourdes aqui, Jax, olha, como agradecer, né? Muito legal e estamos juntos, gente. Célio aqui também. É isso aí. Então, até a próxima live que a gente vai ter. Eu vou dividindo. Eu tenho pegado alguns conceitos que eu trabalhei lá na Universidade de Münster, na Alemanha, em julho, e tenho dividido isso aqui com vocês, até para alguns conhecerem esse trabalho que eu faço. Lá eu apresentei os estudos de caso. E no dia 2 de dezembro, nesse evento nosso anual de negócio que a gente tem, algumas pessoas vão compartilhar como eles têm utilizado, né, a metodologia nossa de coaching, junto com a teoria. Eu sempre digo, é uma metodologia de coaching que tem antes dela uma teoria do conhecimento. É uma discussão epistemológica, só que é dentro do novo paradigma, dentro do nosso, que a gente está vivendo hoje no mundo. Então, se você é do Rio de Janeiro, tem vontade de estar nesse evento, então, 2 de dezembro, a partir das 18 horas, no Cais do Oriente, atrás do Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Tem acesso do metrô, tem acesso do VLT e é fenomenal. Você pode ir lá também aí nas minhas páginas, você vai ver as fotos. A gente tem pessoas também que fazem assessoria de imprensa. É um momento muito legal, né? Quase uma festa do ano que a gente, de certa forma, a empresa WTS, a qual eu participo, tenho o privilégio de conduzir, a gente oferece também para as pessoas que estão com a gente aí durante todo o ano. Então, você é o nosso convidado. É isso aí, gente. Um abraço. Boa semana para você. Marque outras pessoas aí. Curtam. Eu tenho um canal no YouTube, Del Delambre. Vai lá, curta. A gente tem vídeos curtos que a gente sempre disponibiliza. Hoje eu gravei um vídeo de um grupo que eu tenho, que a gente participa do mundo inteiro, né? E hoje eu gravei um diálogo que eu tive com uma jovem da Inglaterra, como ela aplica a metodologia, a teoria da atenção que eu utilizo lá na Inglaterra, como seria essa discussão dos novos, do nascimento do mundo novo dentro do mundo antigo. Então, lá tem vários vídeos. Então, vá lá e, óbvio, compartilhe. Valeu? Boa noite, um grande abraço para vocês todos. E, para a gente não esquecer, como a gente diz nos meus vídeos, eu vou comentar alguns que colocaram aí. Um abraço, não vai dar para ler todos agora, mas, para a gente não esquecer, vamos lá? Marque um colega seu aí, compartilhe os nossos vídeos e
Bora! Valeu!